não por mim mesmo, nem o que vejo, eu sigo os passos do meu Senhor. Vivo a fé que move os altos montes, eu não temerei o mal. Aleluia! Aleluia, Jesus. Essa fé que nos move, ela nos mostra que nem nossa fraqueza, se o nosso pé vacilar, o Senhor nos levantará com a sua poderosa mão. Cante conosco. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço teus caminhos, mas confio.
Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. E nós vamos cantar um hino que a gente cantou de manhã. O hino que eu falei, que marcou a sua história e a minha história no Evangelho. E nós vamos romper em fé, porque nós temos um Deus que nos ensinou e nos ensina a viver por fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
rompendo em fé. Amados irmãos, nós continuaremos louvando ao Senhor com mais uma canção. E também teremos a oportunidade de louvá-lo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. O diácono pode colocar, por favor, o gasofilaço. João, no capítulo 3, versículo 16, ele disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sempre gosto de dizer isso porque isso mexe com o meu coração. Isso mexe com o meu íntimo, porque eu vejo claramente, nitidamente, que João não encontrou palavras para descrever o tamanho do amor de Deus. Eu já ouvi canção que diz que o amor de Deus está de uma ponta a outra do mundo. Mas só são palavras, e jamais descreveria um amor, porque Ele amou de uma tal maneira que não podemos descrever. E por isso estamos todos felizes. Hoje é o terceiro culto em que queremos dizer ao nosso Deus: Senhor, muito obrigado. Sabemos que não merecemos estar aqui, louvar o Teu nome, adorar a Tua presença, porque não somos merecedores disso. Mas foi pelo um amor de tal maneira que Ele nos amou, que nos trouxe até aqui. E hoje estamos no nosso 12º aniversário, vivendo por fé, neste amor. Então eu quero cantar com a igreja IBC por esses 12 anos a canção que nós já conhecemos, e essa canção será nesta noite o nosso tributo ao Senhor, porque a canção diz como agradecer. Como, irmãos, como poderíamos agradecer um tamanho amor, um amor de tal maneira? Como poderíamos agradecer? Nada que fizéssemos seria capaz de aplacar aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas somos agradecidos a Deus e queremos declarar o nosso amor a Ele, a nossa paixão. Portanto, eu peço à igreja que cante conosco. Adore ao Senhor em gratidão por tudo quanto Ele é, como nosso pastor disse, por tudo quanto Ele fez e fará as nossas vidas. Porque vivendo por fé descobrimos que algo muito maior nos espera. A glória que está preparada para nós não há de se comparar com todas as tribulações que passamos aqui nesse tempo presente. Agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provastes o teu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de não expressam a minha gratidão, a nossa gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a Ti. Cante comigo. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória.
vontade, e tua vontade obedecer. E se os aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar, porque com teu sangue, apenas com teu sangue, Senhor, lavou-me teu poder, libertou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Toda a igreja comigo. A Deus toda a glória. Eu quero ouvir a igreja cantar com muita força, por favor. Ele merece, para ele, igreja. A Deus toda a glória. Com força. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória para tudo que fez por mim. Com teu sangue, lavou-me, seu a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Ok. A Deus seja a glória. Aleluia. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Queridos, mesmo sentado como estamos, eu quero agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas que foram entregues nessa noite. Ora comigo. Deus, obrigado, Senhor, por cada dizimista e ofertante, ó Deus, deste culto nesta noite. Sabemos, ó Pai, e é bem verdade que o Senhor não precisa de nenhum desses recursos, ó Pai, pois o Senhor é dono de tudo. Mas a Tua obra aqui necessita, Senhor. Então coloca temor em nossos corações ao se utilizarmos, ó Pai, destes recursos com sabedoria, de forma correta, de forma sábia, de forma coerente, ó Deus, aonde não venhamos envergonhar, ó Deus, o Evangelho do Senhor. Mas, ó Pai, que até nisto, até nesta área, o Senhor seja glorificado nas nossas vidas e na vida desta igreja, Senhor. Que o Senhor nos traga os recursos necessários, ó Deus, para que possamos honrar com todos os nossos compromissos, ó Pai. E como o Senhor sabe o desejo do nosso coração, que nós continuemos, ó Deus, a ofertar para missões, por projetos missionários, ofertar na vida, ó Deus, de pessoas que estão no campo missionário. Então, ó Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas entradas, ó Deus, para que possamos também abençoar outras vidas, ó Pai querido. Que nós venhamos ser sábios em tudo que nós formos fazer.
Ajuda o teu povo. Temos vivido dias difíceis, Senhor. Temos vivido uma inflação gigantesca, onde tudo está muito caro. O custo de vida está elevado. Está muito difícil para nós, como cidadãos, ó Deus, cumprirmos com todos os nossos deveres, ó Pai. Então, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa ser gracioso com a vida de cada um dos teus filhos, abençoando as suas dispensas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer oportunidade de trabalho para aqueles que necessitam trabalhar, ó Deus, que o Senhor possa ser a provisão da vida deles, mas que acima de tudo nós possamos viver por fé, Senhor. Não só no financeiro, ó Pai, mas em todas as instâncias da nossa vida, em todas as nossas situações, em todas as nossas fases, que a nossa fé esteja inabalável, Senhor. Que as circunstâncias e os acontecimentos não venham a interferir, ó Pai, na nossa confiança no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa multiplicar este recurso e que todos possam ser alcançados, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim, ó Deus, nós te oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós estamos com a presença ilustre dos alunos, do Radical Sertão, e o pastor Cesário está juntamente com uma equipe, e eles estarão agora se apresentando, estarão aqui agora tendo a sua participação. Eu quero convidá-los a vir à frente para que eles possam então assim fazer a apresentação deste trabalho, deste projeto. E eu quero pedir à igreja atenção, eu quero pedir à igreja que possa estar atento, e que assim como de manhã nós estávamos com um coração muito generosos, que nós continuemos com esse coração generoso, ajudando e abençoando os projetos para a glória do Senhor. Vocês preferem ficar embaixo? Se quiserem, pode subir. Graça e paz, irmãos. Eu agradeço à igreja pela oportunidade que nós temos aqui de divulgar um pouco mais sobre o projeto missionário e o Radical Sertão. É um prazer estar aqui. Meu nome é Lucas. Eu sou lá da Igreja Holiness, lá em São Paulo. Esse aqui é o Luiz e a Lucélia, é um casal. A Lucélia e o Luiz, eles são de Belo Horizonte, da 8ª Presbiteriana. E a mocinha, ou a Deilza, ela é aqui de Recife, da igreja também do pastor Cesário. Bom, eu gostaria de mostrando primeiro o projeto Radical Sertão, que a gente faz parte. E teria como passar um vídeo que a gente enviou? Cerca de 5.000 povoados rurais sertanejos sem igrejas. Milhares de sertanejos rurais sem ouvir. Cerca de 5.000 povoados rurais sertanejos sem igrejas. Milhares de sertanejos rurais sem ouvir o Evangelho. Por meio da missão Juvep, Deus levantou o projeto Radical Sertão para levar o Evangelho a esses lugares esquecidos do sertão nordestino. Cerca de 5 meses de preparo, 19 meses vivendo e pregando o Evangelho nos povoados sertanejos, alcançando crianças, jovens, adultos e idosos, alcançando famílias. Plantando igrejas pioneiras no sertão rural, manifestando a glória de Deus pela pregação do Evangelho, vivendo a grande alegria de ganhar sertanejos para Cristo. Dedique a Deus 2 anos de sua vida para o plantio de igrejas nos povoados sertanejos não alcançados pelo Evangelho. Envolva a sua igreja nesse desafio. O sertão rural espera por você. Bom, de forma geral, então, ele é um projeto com duração de 2 anos, que tem como diferencial o plantio de uma igreja numa região rural, uma região onde não há presença de crentes ou evangélicos, ou muito menos igreja. E eu não sei se os irmãos nunca pararam para pensar, você já pensou como é viver num local onde não tem essa possibilidade de você cultuar a Deus, ou não tem pessoas de referência para poder conversar. Atualmente a gente está na cidade de Carnalbeira da Penha, em Pernambuco, e a gente está começando um trabalho lá no povoado de Olho d'Água do Padre.
E está sendo um privilégio poder acompanhar, a gente está no período de treinamento e seguiremos esses próximos 2 anos por lá, no plantio e cuidado das pessoas. E gostaria de incentivar os irmãos a participarem algum dia, de dedicarem 2 anos da sua vida para essa obra tão maravilhosa. E se vocês não tiverem essa oportunidade, esse privilégio de poder ter 2 anos, gostaria de falar do projeto missionário de férias, que é um projeto que acontece em janeiro e em julho. Ele também é da Missão Juvep. E ele também tem o foco de um plantio de igreja, só que é em cidades com menos de 5% de presença de evangélicos. Então, costuma ser entre 18 a 21 dias esse projeto nas férias, e ao final do projeto planta-se a igreja e um ombreiro continua o trabalho por lá. E particularmente um testemunho assim, eu sou lá de São Paulo, eu nunca imaginaria estar aqui neste momento, por exemplo. Sempre me vi como um cristão muito improvável, né, para ser isso. E Deus tocou radicalmente no meu coração quando eu participei do meu primeiro projeto. E foi um privilégio porque você conhece pessoas de vários lugares do Brasil e você tem o privilégio de poder conhecer e de poder pregar também. Foi um divisor de águas na minha vida porque foi o local onde confirmou o meu chamado. Então, para aqueles que têm esse chamado, esse fogo ardente no coração, ardendo dentro do coração sobre isso, converse com o seu pastor. A gente enviou também um panfleto que vocês podem tirar dúvidas com a gente também. Eu gostaria de passar um momento para a palavra para a Lucélia, que ela vai dar um pequeno testemunho sobre isso. Paz do Senhor, irmãos. Então, é isso que o Luiz falou. Eu sou da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. A gente também já trabalha lá com os ciganos há cerca de 7 anos e sentimos a necessidade de ter um preparo maior para trabalhar com a plantação de igreja nesses povos não alcançados. Como a Juvep já tem esse know-how aí de 40 anos de plantação de igreja entre povos não alcançados, então a igreja nos enviou para cá para fazer esse preparo. Tem sido um tempo maravilhoso, são 5 meses de preparo, como vocês viram no vídeo. Esses 5 meses te dão uma expertise para você aprender a pregar a palavra, para você fazer a leitura dos povos, quais são as crenças deles e como você evangelizá-los e discipulá-los nisso. Então, é um preparo maravilhoso. Se você sente esse chamado, se você sente que Deus tem esse propósito na sua vida, então, ainda que você ache assim, eu não sei, não tenho certeza, o projeto radical ele dá essa certa definição, porque ainda que você não vá trabalhar com missões depois, você vai ser um obreiro muito mais capacitado aqui para ganhar almas, para levar uma mensagem contextualizada ao povo. Então, deixa o Senhor falar com você, deixe ser usado. Eu queria fazer uma oração por vocês, para o Senhor e fazer essa obra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor, Deus, por essa igreja, Pai, pelos seus filhos, seus servos que estão aqui neste lugar. Senhor, sabemos que se estamos aqui hoje é porque o Senhor teve a compaixão de enviar alguém um dia para falar do teu amor por nós, nesse Brasil, chegar aqui, Senhor, no meio dos indígenas, no meio de várias doenças, vários problemas, mas o Senhor, Deus, incomodou alguém, que o Senhor incomode o nosso coração também, que a gente tenha compaixão por aqueles que ainda não conheceram a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por Tua igreja aqui neste lugar, se há alguém aqui, Senhor, que tem um chamado, tira o medo, Deus, dê coragem, dê intrepidez, dê alegria de Te servir, e que o Senhor levante muitos obreiros aqui para pregar a Tua Palavra, aqueles que ainda não Te conheceram. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo, te agradeço por essa igreja, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tem que ter, de fato, uma visão de Deus para entregar a sua vida para o campo missionário. Pessoas que saem do seu contexto, da sua família, da sua parentela, para estudar mais e para, então, assim, dedicar os seus dias, a sua vida ao campo missionário. Eles estão ali atrás com um stander, uma mesa, com algumas camisas. É só camisa ou tem mais alguma coisa? Só camisa. Estão com algumas camisas, estão vendendo ao valor de R$35. Então, se você quiser e puder comprar para ajudar o projeto, para abençoar o projeto, por favor,
que no término do culto você possa passar ali e possa então assim comprar, adquirir uma camisa e abençoar o projeto. Amém, igreja? Eu quero convidar à frente o pastor Cesário. Está conosco nesta noite. O pastor Cesário Conserva, um homem de Deus. E antes de lhe passar a palavra, eu quero testemunhar algo que eu acho que ele nem sabe. Queridos, eu acho que fazem 6 anos por aí que eu devo conhecer o pastor Cesário. Não sou tão velho assim, mas conheci o pastor Cesário através desta igreja. Esta igreja está celebrando 12 anos de existência. Aos mais antigos vão saber, ela começou no terraço da casa dos meus pais. A gente começou como um ponto de pregação, uma oração sem pretensão, na época com o pastor Vilar, né, e a pastora Ana Cristina. O pastor Vilar estava com um desejo de pastorear e estava então pensando em pastorear em uma outra cidade. E aí eu desafiei e disse, por que não aqui no Valentina? Na época o Valentina não era tão cheio de igreja como é hoje. E ele então aceitou esse desafio e a gente começou no terraço da casa dos meus pais. Depois a gente alugou um ponto. Depois desse ponto a gente comprou este prédio. E quando estávamos aqui, desde os meus 12 anos de idade, Deus tinha me chamado para... eu tinha um chamado pastoral, Deus tinha me direcionado ao chamado pastoral. E eu corri com todas as pernas que eu tenho, irmãos, do chamado pastoral. Mas não foi suficiente. Deus tinha então assim esta obra separada para mim. E eu fui levado à Missão Juvep, seminário da Missão Juvep, onde conheci o pastor Cesário. Ele tinha menos cabelo branco que ele tem hoje. Talvez foram os alunos que causaram esse efeito na cabeça dele. E aí, irmão, chegou em dado momento quando nós estávamos comprando este prédio aqui, em que a igreja não podia mais me abençoar e me ajudar com o pagamento do seminário. Na época eu trabalhava, mas nós estávamos aguardando a chegada da nossa segunda filha. E financeiramente eu não tinha condição. Denise fazia seminário comigo, a gente já pagava o seminário de Denise. E aí eu comecei então a me despedir dos amigos de sala de aula. Os pastores, amigos, os colegas. Já estava certo que eu iria trancar o seminário porque eu não tinha como pagar. A igreja estava assumindo o compromisso aqui desse prédio e era um valor muito alto que a igreja tinha que honrar aqui. E o pastor Vilar na época conversou comigo e eu de prontidão entendi sem problema nenhum. E depois de ter me despedido de todo mundo, já ter achado que não ficaria no seminário, eu fui à diretoria falar com o pastor Cesário. Ele era diretor na época do seminário e eu cheguei para ele e disse, pastor, eu estou passando por essa dificuldade financeira e eu não posso mais permanecer porque eu não tenho condição de pagar. E o pastor disse, você acha que daqui a 2 anos você consegue? Eu disse, eu acredito que sim. A igreja já tem concluído com a obrigação, com a responsabilidade de pagarmos as parcelas deste prédio e aí a gente consegue novamente retomar. Ele disse, então volte para a sala de aula e vá assistir a sua aula. Quando a igreja terminar de resolver lá, aí você vem e resolve aqui. E aí aquilo para mim, irmãos, foi mais uma confirmação de Deus. Porque não é a todos, e eu sei que ele deve estar aqui com o coração na mão, dizendo, mas Wes, por que tu está contando isso? Todo mundo agora vai me pedir. Mas eu não faço a mínima ideia o porquê que ele fez por mim. Não porque eu sou melhor do que ninguém, irmãos. Mas eu tenho uma plena convicção que era determinação de Deus. E o pastor Cesário naquela época foi um homem usado por Deus. E dentro do seminário a gente tivemos a nossa segunda filha. Eu fiquei sabendo dentro da sala de aula. Recebi a notícia dentro da sala de aula, né? Enfim, irmãos. Foi algo maravilhoso, magnífico em minha vida. E eu sempre vou carregar com muito carinho esta ação que o Senhor fez pela minha vida. Por acreditar no ministério de Deus em minha vida. Que Deus continue lhe usando. É uma referência aqui em João Pessoa. É um homem que tem um vasto conhecimento e um testemunho belíssimo aqui na cidade, onde todos aprovam, e que Deus possa continuar usando a vida do pastor Cesário, e eu quero orar por ele nessa noite. Deus, o teu filho está aqui, ó Deus. É claro que por um convite que nós fizemos, mas ele está aqui porque o Senhor o trouxe nesta noite.
Deus, continue a utilizar-se da vida dele para a glória do teu nome. E que ele seja agora um canal do Senhor para nós. Que ele seja, ó Deus, usado pelo teu Espírito Santo. E que com graça, com ousadia, com sabedoria, ele possa, ó Deus, trazer uma palavra aos nossos corações. Para assim encerrarmos esses 3 cultos de festividades. Para assim encerrarmos, ó Deus, a nossa noite de domingo, celebrando ao Senhor pelos 12 anos de existência desta igreja, aonde nós crescemos, aonde nós amadurecemos, aonde nós aprendemos, aonde nós nos relacionamos uns com os outros, e aqui nós vemos a tua mão poderosa estendida sobre nós. Então que o Senhor possa conservar a nossa vida com retidão, com graça, ó Deus, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar conosco de forma clara, Deus. Que todos que aqui estão possam ouvir, ó Deus, a voz do Senhor, através da vida do teu Filho. Nós somos gratos porque, em meio ao culto onde nós devemos entregar ao Senhor, o Senhor ainda nos entrega uma palavra que nos traz, ó Deus, constrangimento, que nos traz fortalecimento, que nos traz confronto, ó Deus, e que nos traz novidade de vida. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar a falar conosco nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Antes de tudo, quero parabenizar a igreja, 12º aniversário. Os irmãos estão caminhando aí para a maioridade. Daqui a pouco faz 18 anos. E quando a gente faz 18 anos, é porque agora chegou a hora de multiplicar, A gente vai casar, pensa casar depois dessa faixa etária. Então, os irmãos ainda já não é que tem que esperar 18 anos, mas pode ter filhos e filhas espirituais, não apenas aqui em João Pessoa, mas até os confins da terra. O Senhor nos chamou para isso, Então, eu tenho muita alegria de estar aqui pela primeira vez. Estive ainda muito rápido, não sei, era um outro local, era no Pastor Vilar, mas foi uma visita. E já conhecia muitos irmãos de ouvir falar, Agora os meus olhos permitem ver os irmãos dessa igreja bonita que está caminhando firme. Pastor Wesley e a missionária Denise têm um lugar muito especial no meu coração. Tem algumas pessoas que chegam para estudar que eu não sei explicar a razão. A gente começa a ter gerado por Deus um carinho muito grande, e para mim era quase assim como, eu sei lá, eu não sei se é pela minha idade ou o que é, de acolher como filhos. Eu sempre pensei também e sempre gostei de fazer isso, muito mais do que o ensino, muito mais do que uma orientação numa escola, mas uma caminhada cristã. Uma caminhada para o discipulado, uma caminhada para aprender no modelo de Cristo, uma caminhada para ser aperfeiçoado no caráter de Cristo. De forma que eu acompanhei alguns dos eventos dessa linda família, que eu amo de todo o meu coração, e já era para ter vindo aqui há mais tempo, mas não foi possível, e louvar o Senhor por essa oportunidade. A caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada de desafios. Há projetos que Deus vai nos comissionar, aonde Ele vai enviar o recurso, e você vai começar. Há projetos que Deus vai comissionar, aonde Ele não vai enviar os recursos, mas nós vamos aprender a ter fé pela obediência, mas na plena convicção que Ele nos mandou. E isso é muito importante. Essa caminhada de viver por fé, irmãos, é um processo de aprendizado.
E não foi fácil. Vocês imaginam quando o Senhor mandou os seus discípulos para a sua primeira viagem missionária? É só observar, ele manda os 12 depois de 70. A primeira coisa que ele manda tirar deles foi o dinheiro. Não leve dinheiro, nem leve sacola, não leve mochila, nem mochila, mas nem uma mochila para encher de pão e comer lá debaixo de uma árvore, nem mochila, nada. Ou seja, a missão que o Senhor nos confia é na dependência de Deus e não de nós mesmos, não dos recursos que imaginamos ter. Portanto, essa obra ela não vai ser realizada se de fato não for uma mera ação da parte do Senhor. Portanto, o Senhor nos convida a caminhar com Ele e a depender dEle e tirar de nós todo o aspecto da segurança. Se nós queremos prosseguir, o Jordão não vai parar antes de você colocar o pé no rio. Não vai parar. Ele só parou quando eles colocaram os pés nele. Talvez a gente quer fazer a obra de Deus esperando o rio parar. O rio não vai parar, porque essa missão exige de mim e de você obediência. E precisamos aprender do Senhor. Não será fácil, porque a chamada de Deus para a igreja é uma desconstrução de tudo aquilo que a gente pensa que é da nossa pseudo-segurança. E assim podemos fazer. Irmãos, eu comecei o meu ministério muito cedo. Primeiro com os meus pais, na adolescência. Aos 21 anos, 22 anos, fui para o meu primeiro campo, solteiro. Substituí um tio, que era evangelista já há 50 anos de idade, no Alto Sertão. Eu não sei se alguém conhece aqui o Vale do Piancó. A minha primeira congregação foi na cidade de Conceição do Piancó, na década de 80, na década que Frei Damião dominava e fazia arruaça contra a igreja protestante do sertão. Vocês não imaginam, não, o que é que esse homem já fez por aí. Que ser crente, irmãos, era seguir a besta fera, era ser criticado. Mas olha, eu não tive nenhum problema com isso, porque quando você tem a convicção da verdade, as perseguições te fortalecem, e você sabe muito bem quem está contigo, e não adianta quantos tem do outro lado, o importante é que o Senhor está conosco, e a vitória está feita, irmãos. Depois que eu trabalhei quase 6 anos, voltei, me casei, vim estudar, que eu não tinha estudo, eu tinha um básico, teologia por extensão, que se fazia pelos Correios na década de 80, e vim para a Missão Juvep estudar exatamente no ano de 1990. Mas também passei num concurso. Os mais antigos vão lembrar da antiga Telpa, depois Telemar, depois virou Oi, agora não é mais nada, né? Quebrou geral. Mas fiquei 18 anos em telecomunicações. Fui ordenado pastor. E nessa organização me casei, me tornei membro da diretoria da Missão Juvep, mas sabia de Deus que eu tinha uma vocação, só que agora eu já tinha sido missionário de campo, já tinha evangelizado tantas cidades, irmãos, agora eu estava no corpo pastoral de uma igreja, tinha o meu emprego, era da diretoria da Missão Juvep, e pregava por aí, então tá bom. Quando chegou meu segundo filho, que foi a Sara, Deus falou, largue tudo e volta para o sertão. Eu disse, rapaz, não é bem assim não, Senhor. Do sertão eu já vim. Uma coisa é você ir solteiro, né? E solteiro, viu, Lucas? Pode ir, né? Com R$2 na carteira, pode ir. Mas quando você tem 2 crianças, irmãos, a coisa já muda. Mas, Senhor, não dá não. Depois eu já estava meio acostumado com um certo padrão de vida. E
o Senhor falou muito forte no nosso coração. Eu lembro que na empresa, era uma empresa crescente, eu me especializei em fibras ópticas. Era a minha especialidade na área de telecomunicações. E foi o período do auge das fibras ópticas, chegando não a Paraíba, mas em todo o Brasil. Era o auge de maior crescimento. Irmãos, naquele período, eu me lembro do ano da minha saída, o meu orçamento era 250 milhões para investir em fibra óptica no Nordeste. Eu não sei nem quando é que seria hoje. Não sei nem, já faz tanto tempo, 20 anos. Mas eu lembro quando Deus falou muito forte. E eu confesso aos irmãos que faltou fé. Eu já tinha feito a coisa sozinho, mas não com uma família. E eu sabia do que significava. Minha esposa já era assistente social aqui da Prefeitura de João Pessoa. Olha, irmãos, na época, para o salário mínimo da época, eram uns 15 salários mínimos que nós ganhávamos. Quando Deus falou no nosso coração, e é um outro processo que eu não vou falar agora, mas depois falou o coração da minha esposa, para que a gente agora fique com tempo integral. Eu disse, cheguei para a igreja, disse, olha, aconteceu isso. Cheguei para o presidente da convenção aqui na Paraíba, Deus está falando, eu já era pastor ordenado, irmãos. E foi meu de surpresa. Rapaz, a gente não tem dinheiro não, mas Deus está mandando. Eu lembro, eu ganhava 15 salários. A convenção foi me dar 1,5. Eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer com 1,5? Eu não sabia o que fazer com 1,5 quando o meu orçamento era 15. E aí, irmãos, vem a nossa racionalidade. O que é que eu vou cortar? Bom, aliás, tem que cortar é tudo. O que é que você vai pagar com 1,5? Porque o que é que você vai conseguir pagar? Eu lembro, irmãos, e é isso que eu queria contar para os irmãos, esse meu rápido testemunho antes da gente pregar, que nós tínhamos um plano de saúde empresarial, era muito bom, né? Minha esposa teve os meus primeiros 2 filhos, era apartamento, era uma cobertura excelente. E eu disse, meu pai, meus filhos nunca foram para um posto do SUS. Eu ainda vou, eu encaro esse negócio, mas os meus filhos não sei como é que faz esse negócio. E aí eu saí da empresa, eles me deram um prazo ainda, e chegou no dia de cancelar o plano de saúde e fazer um particular. Eu disse, tá bom, eu vou cancelar, eu não tenho dinheiro. E eu lembro como se o plano de saúde fosse vencer amanhã. Eu teria que ir amanhã na Unimed, se eu quisesse continuar. Eu já estava fora da empresa, eles me deram um prazo e eu precisava fazer um novo plano. Irmãos, o que o plano ia cobrar, eu nem sei se o salário que eu ganhava ia pagar. Então, pela lógica, eu não tinha dinheiro. Mas aconteceu um negócio, irmãos, que eu havia decidido cortar. Isso para mim foi uma prova. Naquele dia, pela manhã, a minha filha Sara caiu doente. Do nada. No mesmo dia, caiu Lemuel, o meu filho mais velho. E quando chegou de tarde, minha esposa adoeceu. E obviamente eu corri para o médico. Os 3 doentes. E quando chegou no outro dia, irmãos, era o último dia que eles podiam usar o plano de saúde. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui na Unimed. Eu tinha um dinheiro assim ainda que eu tinha guardado. Então, dá para pagar a primeira. E eu renovei esse plano de saúde, irmãos, porque eu não tive coragem de cancelar. Eu não tive fé. Eu quero ser bem sincero com a igreja. Eu não tive fé. Nem eu acreditava que esse negócio ia prosseguir.
Amados irmãos, vou tentar encurtar a história. Renovei. Eu não sei como é que Deus agia, mas o dinheiro chegava. Irmãos, se tinha um dinheiro que não faltava do plano de saúde. Aí nós mudamos para o sertão. E fui morar numa cidadezinha que não tinha nada, não tinha banco, não tinha nada, nem tinha crente, nem tinha igreja. E eu precisava viajar 40 quilômetros para uma cidade mais próxima, onde tinha uma agência bancária, para que eu pudesse pagar as minhas contas. Não lembro agora a data, mas vamos imaginar que era no dia 10. No dia 10 eu chegava no caixa eletrônico. Passava o cartão, estava o dinheiro lá. Eu não sabia de quem que mandava. Mas na hora de pagar, vinha aquela voz. Eu disse a você que eu ia citar você. E eu ouvi aquela voz, era a voz de Deus. No segundo, já foi. Irmãos, aí já passou-se quase 2 anos. Eu ia na cidade, essa cidade maior, resolver algumas coisas, pagar as minhas contas, e quando vinha o boleto, irmãos, do bendito plano de saúde, eu estava envolvido com muita coisa, mas quando chegava na hora que colocava o cartão para pagar o plano de saúde, lá vinha a voz. Eu não disse a você que eu iria sustentar você? 24 meses eu ouvi essa voz. 2 anos. Naquele momento, irmãos, 2 anos, eu parei e disse para Deus: agora eu sei, Senhor, que o Senhor vai me sustentar. Eu levei 2 anos para aprender, para confiar no Senhor. Irmãos, daquele dia em diante, nunca mais escutei essa voz. Mas todo mês Deus mandava o dinheiro. É um processo. Nem sempre seremos ousados. Nem sempre. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa humanidade. Não somos super-homens, nem super-mulheres na fé. Mas o Deus é fiel em todas as coisas. Portanto, amados irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto sagrado pensando no que é viver por fé, num processo de aprendizado da parte do Senhor. Por favor, abra em Efésios, capítulo 1. Uma oração que o apóstolo Paulo faz à igreja, não a igreja da cidade de Éfeso, a igreja batista da comunhão, a igreja de João Pessoa, a igreja de Cristo. Verso 15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder,
domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Amados, a razão desta oração, que tem por foco a igreja precisa compreender, e aqui Paulo coloca 3 claros objetivos que eu e você, para viver por fé, precisamos absorver, encarnar. Primeira razão, se nós queremos andar por fé. A fé, queridos, não é uma coisa abstrata, que eu não sei que rua eu vou andar, se eu pego a direita ou se eu pego a esquerda, e de repente uma voz entra à direita ou entra à esquerda. Não é assim. A palavra de Deus nos instrui com muita clareza nessa caminhada, nessa busca, naquilo que eu e você precisamos desenvolver para que essa fé seja uma fé viva. Primeira coisa que ele ora, vejamos aqui no verso 18. Qual é a esperança da vocação de vocês? Viver por fé é viver dentro de um projeto de Deus. O Senhor nos salvou. E qual é a razão da nossa salvação? É para nos livrar apenas do inferno? Não. Fomos salvos. Como diz o próprio texto, nesse mesmo capítulo, a partir do verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele como para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, você foi chamado, você foi salvo para louvor da glória de Deus. Você existe tão somente para que o nome de Jesus em toda a terra seja glorificado. Nós precisamos compreender a nossa vocação. Se nós não compreendemos a nossa vocação, irmãos, outros projetos, outras vontades vão substituir aquilo que a palavra de Deus nos instrui, que eu e você possamos cumprir. Há sentido na vocação. Quando Jesus veio, ele curou a muitos, ele fez milagres, ele expulsou demônios. Marcos capítulo 1 diz que o Senhor, numa certa cidade, praticamente curou quase todos ali. De madrugada ele se levantou e foi orar. E quando os discípulos se levantaram, procuraram Jesus, e a cidade procurou Jesus, e levou um tempo para achar Jesus, ele estava orando. E Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, todos te buscam, todo mundo na cidade está te esperando, porque o dia de ontem foi extraordinário. A resposta de Jesus é: vamos para outros povoados, vamos para outras cidades, vamos para outras vilas, pois para isso é que eu vim. Jesus tinha foco, Jesus tinha determinação, ele foi enviado com uma missão. Amados irmãos,
nós também fomos salvos, separados, santificados para uma missão. O que diz a palavra do Senhor? Quando o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, tem um texto muito importante, a partir do verso 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O Senhor, pela sua palavra, irmãos, está nos dizendo: nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos separados por Ele. Qual o objetivo? A fim de proclamar as virtudes, o poder, o Evangelho daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós não fomos salvos apenas na perspectiva de constituir família cristã. Isso é uma grande bênção. Nós não fomos salvos para cumprir um projeto pessoal de cursar uma universidade, de fazer mestrado, de fazer doutorado, ser PhD nisso, naquilo outro, ou ser um bom empresário, ou ser um profissional liberal, ou de uma grande empresa, ou ser funcionário do governo federal ou do estadual. Isso não é o objetivo da nossa vocação. A igreja, a sua terra não é aqui, a sua casa não é aqui. O texto que o pastor leu, nós gememos e ansiamos por essa habitação celestial. É para lá que nós fomos chamados. Amados irmãos, a nossa vocação não termina no túmulo. O nosso projeto que o Senhor nos convocou, ele é um projeto eterno. Se vocês observarem, no mesmo capítulo, no capítulo de Coríntios, capítulo 5, eu sei que o pastor Wesley, ele leu, eu gostaria de anteceder alguns versículos, ele leu do 5 em diante, que está dentro desse mesmo contexto. Capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Se nós não entendemos a nossa vocação, você vai andar pelo que você vê. Nós estamos, irmãos, numa geração, eu acho que todas têm um pouco, mas me parece que essa é pior do que as outras. Nós somos a geração mais consumista. Nunca consumimos tanto. Nunca nos endividamos tanto para consumo. Essa é uma geração hedonista. Essa é uma geração que visa o seu bem-estar. Essa é uma geração que só busca os seus próprios interesses. E muitos crentes
querem ir se relacionar com Deus na perspectiva do que eu quero ganhar com Deus. E muitos crentes não têm nenhuma vontade de ir para o céu, porque o seu prazer está aqui. Lamentavelmente, como for reler o texto, irmãos, parece que nós não compreendemos a nossa vocação. Estamos presos às dimensões de um mundo terreno falível. O que é que nós podemos esperar, irmãos, dessa geração? Essa é uma geração abominável. Essa é uma geração que está dizendo para Deus que Deus que criou homem e mulher e uniu em casamento e chama isso de família. Essa geração está dizendo não. Homem com homem é família. Mulher com mulher é família. Deus, não queremos saber de você. Nesses últimos 2 anos, muitos de nós choramos por conta da pandemia. Eu perdi um cunhado de 42 anos para o Covid. Eu perdi um primo, 45 anos para o Covid. Eu perdi parentes. Mas nesses 2 anos, se a gente considerar 2020 e 2021, o mundo inteiro, escute bem, amada igreja, chegou um número próximo de 90 milhões de abortos. Esse é um mundo hipócrita. Governos hipócritas que para empresas, que para organizações, que quebra comércio. Eu não me refiro só ao Brasil, não. São mais de 40 milhões de abortos por ano. E ninguém parou. E ninguém chorou. E nenhuma empresa quebrou. Acho que há um mês atrás, né, mais ou menos um mês e meio, sei lá, 2 meses, vocês viram por aí, que essa geração está agora consagrando as suas crianças ao Moloque, sacrifício. A Colômbia, um país de maioria cristã, a Suprema Corte resolve aprovar, sei lá se foi um emendo que foi, que uma mãe já pode matar a sua criança até o 6º mês de gravidez. E não fique pensando que vai parar por aí, não. Ontem eu recebi do pastor Renato Vargas, já tem um projeto, eu não lembro agora de um país, irmãos da Europa, que a mãe já pode matar o seu filho até 7 dias depois que ele nasceu. Sabe o que é isso? Essa é uma geração que está reservada para a grande tribulação, porque ela é insolente, ela é rebelde, ela abandona Deus, ela diz: Deus, nós não queremos saber de você. Nós não somos nem fazemos parte dessa geração, nós temos uma vocação. E não fique pensando, quando nós olhamos o texto de Mateus, capítulo 24, no princípio das dores, Jesus vai falar 2 coisas importantes. Primeiro são os aspectos externos. Os aspectos externos é guerras, fomes, terremotos, reino contra reino. Sabe o que é reino contra reino? É partido político contra partido político. Porque nação contra nação é outra história. São 2 etnias, Ucrânia e Rússia. A gente está olhando, irmãos, para a guerra da Ucrânia, mas a guerra do Iêmen, eu não sei quantos anos faz. Irmãos, o Iêmen, o povo está morrendo de fome por conta da guerra, mas ninguém está aí porque não é Europa. A Etiópia está há anos que se matam, no Sudão também.
Parece que quando agora chega no Ocidente, todo mundo se importa. Essa é uma geração hipócrita. Porque mexeu agora com os interesses econômicos e financeiros da Europa. Por isso essa guerra toma página nos jornais. Jesus fala que no princípio das dores, irmãos, esses sinais iriam acontecer. E o segundo aspecto que ele coloca são os aspectos internos. E sereis odiados e sereis perseguidos. Porque se você falar na universidade que você é contra a união homoafetiva, você vai sofrer perseguição do seu professor, da sua escola. E tem muito cristão se calando com medo de dizer a verdade. Só para dizer a verdade você será perseguido. Quem vai se calar é a parcela da igreja que não vai entender a sua vocação. Por isso, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está orando para que a igreja conheça a esperança da vocação. Irmãos, a nossa vocação traz conosco a mensagem mais sublime, mais poderosa, que a paz foi conquistada por meio da cruz. Nós precisamos dizer ao mundo inteiro que sofre com a pandemia da depressão que Cristo é a única e verdadeira paz. Todos nós precisamos estar imbuídos nessa vocação. Todos nós somos peregrinos buscando a terra prometida. E na terra prometida, ou na caminhada para a terra prometida, vamos aprender a viver por fé. Não se preocupe. O mesmo Deus que tirou água da rocha vai suprir o seu povo para cumprir a tarefa. O mesmo Deus que mandou maná todos os dias vai suprir a sua igreja para cumprir a sua vocação. A nossa vocação, ela é suprema. Jesus estava dialogando com 3 prováveis discípulos em Lucas capítulo 9. E naquele diálogo com aqueles 3 rapazes que certamente estavam nesse processo de seguir Jesus. O primeiro foi aquele voluntário: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus vai dar uma resposta para ele. Mas há um segundo ali do diálogo, que Jesus olha para ele: você aí, segue-me. Aí ele diz: ah, Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. O que ele estava dizendo ali? Em primeiro lugar, irmãos, aquela é uma viagem que ele estava indo da Judéia para a Galileia, em direção a Jerusalém. O pai do rapaz não havia morrido, porque se tivesse morrido ele não estaria ali. Jesus não está indo para o velório, não é nada disso. O que ele está dizendo é: olha, Senhor, eu sou um bom judeu e eu preciso honrar meu pai e a minha mãe até a morte, porque a lei preconiza que eu preciso servi-los até a morte. A gente não entende isso, irmãos, porque no modelo patriarcal, o filho só tem autonomia. Escute bem, ele só tem autonomia quando ele assume o lugar do pai. Ele pode ser casado, ele pode ter filhos, ele pode ser dono de negócios, ele já pode até ser avô. Mas se o seu pai vive, ele não tem autonomia de decisão alguma. A gente não entende isso, irmãos, porque a nossa sociedade é formada de um outro modo. O sistema patriarcal não, você deve. Ele colocou um preceito cultural muito importante. Jesus olha para essa justificativa e diz assim: olha, moço, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Porque todos esses preceitos culturais, eles não têm valor no reino. Todos esses valores culturais para o reino, eles não têm importância. Às vezes, irmãos, nós queremos fazer ou cumprir os nossos preceitos culturais.
Ah, pastor, primeiro eu quero fazer isso, depois eu quero fazer aquilo. Aí depois que eu me casar, ter filho, fazer faculdade, ter esse emprego, eu vou pensar em fazer alguma coisa para o Senhor. A resposta de Jesus é: tu, porém, vai e prega hoje, porque o tempo é hoje. Quando o Senhor faz a convocação daquele jovem, Jesus não está perguntando se ele está concordando. Isso revela, irmãos, a soberania e a autonomia de Cristo na missão. Ele nos convoca. Ele não está perguntando se você está concordando, até porque nós somos chamados para sermos servos. E nós não temos um outro direito a não ser da obediência. E precisamos viver por fé também pela obediência. E não é fácil. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a sofrer pela obediência. E precisamos do mesmo modo prosseguir, compreendendo, irmãos, a nossa vocação. Porque a nossa vocação, irmãos, faz sentido. A segunda razão pelo qual o apóstolo Paulo está orando pela igreja, qual é a riqueza da glória da herança dos santos? O apóstolo Paulo sabe muito bem do que ele aguarda. Irmãos, muitas vezes, nada contra você ter uma casa, mas passamos toda a nossa vida para uma casa que, quando ela estiver pronta, chegou a hora da funerária chegar na tua porta. E às vezes nos desgastamos tanto, perdemos até a saúde. Onde é a nossa casa? Uma das igrejas, quando o anjo escreve as 7 igrejas do Apocalipse, é que alguns serão postos daqueles que cumpriram a vocação, aqueles que foram fiéis até o fim, que perseveraram até o fim, que venceram até o fim, terá autoridade sobre nações. Paulo, quando ora aqui, vocês entendem o tamanho da riqueza, da glória, da herança? Porque, irmãos, a gente está se envolvendo tanto com coisas que a gente não vai poder carregar. Nós não vamos levar smartphone. Nós não vamos levar um carro, por melhor que seja. Não, qual é a nossa vocação? E qual é a nossa herança que nos aguarda? Paulo tinha plena convicção, escrevendo aos Filipenses, no seu objetivo de viver para a glória de Deus. No capítulo 1, ele diz assim no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda trazer algum trabalho frutífero. Ainda não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo aqui, irmãos, que mesmo apesar de submeter as privações, mesmo ele aprendeu, irmãos, que em Cristo, e somente em Cristo, ele é completo, somente em Cristo, ele é suficiente, somente em Cristo, há gozo pleno na nossa alma, somente em Cristo, ele nos farta daquilo que precisamos e a nossa alma é saciada na nossa sede. A herança dos santos irmãos é muito mais do que coroa. A herança dos santos irmãos é muito mais do que ruas de ouro. É ser cheio da plenitude de Deus, hoje e eternamente.
Ele aprendeu com Cristo que em Cristo ele é suficiente sobre todas as coisas. Amada igreja, se a gente não aprender a ser suficiente em Jesus, se Jesus não é suficiente para você, você vai correr atrás de algo, de alguém para lhe completar. Porque a gente não aprendeu que Cristo por si só é suficiente para preencher e ser abundante de alegria no nosso coração. Paulo e Silas, castigados, humilhados, por conta da pregação do Evangelho na cidade de Filipos, de forma injusta e perversa, eles são açoitados. Mas eles são cheios, eles são abundantes, porque na prisão há um culto, e nesse culto o louvor sobe nos céus. Não tinha banda, não tinha instrumento, mas tinha a graça de Deus. E o céu desce, o céu baixa na prisão. A prisão não suporta a graça e o poder da glória do Espírito Santo. A prisão se estremece. Não há portas que sustente, todas são abertas. E naquele lugar, a presença do Espírito Santo sacode os alicerces da prisão. E naquele lugar, todos os presos vão dizer: a gente quer ficar aqui, porque estar aqui é melhor do que a falsa liberdade. Nós queremos conhecer que evangelho é esse que esses homens têm. A igreja precisa caminhar sabendo que Cristo é suficiente. Os irmãos já leram, viu hoje pela manhã que eu vi, né, pastor Wesley, alguém de Portas Abertas, alguns irmãos que já foram martirizados, seu testemunho. Alguns dos relatos desses irmãos, antes de serem sacrificados, nenhum deles está triste, todos estão abundantes de alegria, porque não é o contexto que nos alegra, é a graça e o poder de Deus que nos satisfaz. Cristo é melhor do que a sua esposa, Cristo é melhor do que seu marido, Cristo é melhor do que seus pais, Cristo é melhor do que seus filhos, Cristo é melhor do que seu dinheiro, Cristo é melhor do que sua saúde, Cristo é melhor do que tudo que você possui. Somente nele nós somos completos. É essa herança, irmãos, que nos impulsiona e que nos leva e faz com que a gente deseje. Porque o texto que o pastor Wesley leu revela a aspiração. Estamos ainda nesse corpo, nós queremos ter habitação. Queridos irmãos, nós temos que focar naquilo que nos satisfaz hoje e eternamente. Porque senão os nossos olhos se voltarão para as coisas temporais e terrenas. Outra razão pela qual o apóstolo, a terceira razão que ele ora nessa caminhada da vivência por fé, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Amados, para essa vocação, para essa caminhada por fé, o apóstolo Paulo está dizendo que ele ora para que a mente e os olhos do coração sejam abertos para compreendermos o poder que é dispensado sobre a igreja. E é esse poder que nos ergue, é esse poder que abre portas, é esse poder que foi revelado ressuscitando Jesus dentre os mortos. O poder do Evangelho é o poder de recriar todas as
as coisas. O poder do Evangelho é fazer nova todas as coisas. O poder do Evangelho é trazer à existência o que não existe. Portanto, a igreja caminha na perspectiva não de vencer, pois Cristo já venceu, Ele despojou principados e potestades, por isso eles vão, anunciem, o poder está com vocês. Mesmo nas situações mais difíceis, o Evangelho nunca vai perder. Alguns anos atrás, a China comemorou 70 anos do comunismo. E vocês sabem que a China foi um dos países nos últimos anos que muito perseguiu os cristãos. Quando Mao Tse-tung se levantou a bandeira comunista na China, haviam aproximadamente, irmãos, 5 a 6 milhões de cristãos na China. 75 anos atrás. Essa era toda a China. Hoje, nós recebemos, há alguns anos, um dos líderes de uma agência missionária, porque eles não falam nada, porque nem podem falar. Eles atuam na China. E eu pessoalmente perguntei para ele, por favor, me diga, qual é a população da igreja na China? Isso nós não sabemos dizer, mas com certeza está entre 110 milhões e 120 milhões de crentes. Irmãos, Mao Tse-tung, o comunismo, como sua mão de ferro, decidiram acabar com a fé cristã na China. 70 anos depois, Pastor Wesley, a igreja sai de 5 milhões para 110 milhões. Esse poder do Evangelho torna ele indestrutível. Indestrutível. Quando Paulo escreve da prisão de Roma a carta aos Filipenses, ele conta essa novidade para a igreja. Olha, eu cheguei aqui algemado, eu estou aqui na prisão de César, eu estou aqui com os soldados de César, com os serviçais de César. E quando você vai ler essa carta, ele vai dizer, olha, a guarda pretoriana de César, ela ouviu o Evangelho, e agora os guardas são crentes em Cristo. Os servos da casa de César também se converteram a Cristo. A palavra de Deus não está algemada, porque este Evangelho é poder de Deus. A última saudação da carta aos Filipenses é: os santos da casa de César vos saúdam. O Evangelho estava tomando conta do coração do império, com o apóstolo algemado, mas a palavra de Deus jamais foi algemada. Amados irmãos, é esse poder que o Evangelho traz, não apenas de uma vida nova, justificados pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Cristo, mas é esse poder que precisa ser manifesto a todos os homens. Eu lembro que nessa cidadezinha havia um rapaz, eu não o conhecia, ele morava a alguns quilômetros num povoado, e o seu pai pediu que eu fosse orar por ele. Há 10 anos ele estava algemado. Há 10 anos. Numa situação sem dignidade humana, irmãos. Dos 16 aos 26 anos. É essa situação, irmãos, que nós encontramos aonde o Evangelho não chegou. Eu lembro, irmãos, que nessa comunidade
Era difícil achar uma casa que não tivesse alguém com profunda depressão ou possesso. Era um negócio incrível. E eu lembro que eu estava viajando e naquele lugar já havia 2 novas convertidas. E um vizinho de uma dessas novas convertidas, de vez em quando ele se manifestava. E essas novas convertidas, irmãos, elas não sabiam direito nem como é que seria crente, elas tinham acabado de se converter. E quando havia algum problema nessa comunidade, eles me chamavam, eu ia lá. Mas agora eu estava viajando e ela ligou: pastor, fulano de tal aqui está cheio de demônio, o que é que a gente faz? Eu lembro demais que até comecei a sorrir. Eu disse assim: você está perto dele? Estou. Ele está manifestado? Tá, pastor. O que é que eu faço? Aí estenda a mão para ele. Ela estendeu. Diga assim: sai em nome de Jesus. Aí ela disse: sai em nome de Jesus. Diga de novo: sai em nome de Jesus. Ela disse: sai em nome de Jesus. E eu disse: e aí, pastor? Ele está ficando bom. O demônio está indo embora, pastor. Não é você, não sou eu, é o poder que foi dado a essa igreja para que eu e você cumpramos a tarefa. Ela estava aprendendo a ser crente, já aprendeu a expulsar demônio, está na escola. Não foi a primeira aula, mas tornou-se a primeira aula do discipulado. E eu ri demais, irmãos, pensando naquela cena. Depois elas vieram contar como é que o negócio aconteceu. Aquele lugar, irmãos, era extremamente difícil você pregar o evangelho. A liderança daquele lugar já havia dito: crente não entra aqui, pastor não vai entrar aqui não. Nós não teremos crente nessa comunidade. Irmãos, essas 2 jovens senhoras já tinham sofrido demais do marido, ameaça a bater, aquela história toda no Alto Sertão que você tem. Mas elas continuaram perseverando. E aí, de novo, certa vez elas foram para o açude, lá tem um pequeno açude, e foram no domingo com a família, levaram o barcão, no sertão tem muito isso, e foram tomar banho de açude. E naquele açude tinha várias famílias. Era o açude daquela comunidade. E eu lembro, irmãos, que um jovem que estava lá, eu lembro porque elas me contaram, eu não estava lá. Ele ficou possesso. Alguns homens tentaram pegar aquele rapaz, ninguém conseguia prendê-lo. E ela estava de um outro lado de açude, viu todo aquele movimento e foram para lá. Essas 2 irmãs novas convertidas, irmãos. Ela já tinha passado pela primeira experiência, pastor Wesley. Quando viram o rapaz e viram que era demônio, disse: falaram para os homens: pode soltar ele. Não, pode, solta ele. E soltaram o rapaz. Aquelas 2 irmãs chegaram ao lado dele, repreenderam Satanás, e o jovem foi liberto. E sabe quem era esse jovem? Era neto da pessoa mais poderosa daquele lugar. Elas pegaram aquele jovem, colocaram dentro do carro, foram deixar na casa dessa família. E quando eles viram o que tinha acontecido, porque esse jovem já tinha se manifestado antes, sabe o que é que eles disseram? Olha, diga lá para o pastor que a partir de hoje ele pode pregar aqui para quem ele quiser. Esse lugar vai estar aberto para o evangelho. Irmãos, lá hoje tem uma igreja construída. O homem que era o mais bêbado da região, hoje ele é o pastor da igreja. A família dele era uma tragédia. Hoje ele é referencial naquele lugar. O poder do evangelho. É isso que Paulo está aqui orando, irmãos. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos.
Queridos, viver por fé é viver contemplando a grandeza do poder desse Evangelho. Deus não mudou. Deus vai continuar fazendo os seus milagres. Nós temos uma vocação. Nessa vocação, o destino já está certo. O triunfo da igreja. Nessa vocação, que já fomos salvos, estaremos no estado de glória. Nessa vocação, você terá o privilégio de conhecer pessoas no reino dos céus. E eu espero que você conheça alguns, que você se lembre, a você, eu tive o privilégio de pregar o Evangelho. Irmãos, quanto é honroso os pés daqueles que anunciam as boas novas. Viver por fé não é apenas compreender a nossa vocação, mas é desfrutar dessa glória eterna que está reservado à igreja. Meus amados, que o Senhor possa conduzir a partir do 12º ano, numa visão muito mais ampla, num ministério muito mais abrangente, que cada irmão, que cada irmã, tão somente cumpra a sua vocação. Cumpra a sua vocação. E a glória de Deus será manifesta nesse lugar. E é onde vocês pisarem os pés, para a glória de Jesus. Que Deus os abençoe. Derrame da sua graça e do seu poder, hoje e eternamente. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos separou para uma santa vocação. Que possamos compreender essa santa vocação. E não apenas isso, caminhar para uma herança que nos está guardada. E jamais tirar os olhos do reino celestial que há de vir, da glória que há de vir. E muito mais, Senhor, dispensa o teu poder sobre a tua igreja, para que sejam encorajados, impulsionados e cheios do Senhor, para dar testemunho a essa geração. É isso que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você entendeu a mensagem? Diga amém. O poder de Deus é incomparável, irmãos. Eu já vi e já ouvi relatos de demônios serem expostos de várias maneiras, mas por telefone foi a primeira vez. Mas isso mostra o poder de Deus. Por isso, irmãos, não limite o poder de Deus. Viva por fé. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Aquilo que aos nossos olhos é impossível, para Deus impossível não faz parte do seu dicionário. Impossibilidade não faz parte do dialeto de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode o que Ele quiser. Ele pode dar vida a quem está morto. Ele pode restaurar vidas, restaurar casamentos. Ele pode transformar, Ele pode restabelecer, Ele pode fazer o que Ele quiser. E na sua história, na sua vida, ela precisa ser marcada pela sua fé. Você precisa ter fé. Viva por fé. Que Deus possa abençoar esta igreja grandemente. Pastor Cesário, muito obrigado. Gratidão ao Senhor
respeito e consideração são imensas por sua vida e por tudo que o Senhor fez por nós. Eu sou grato demais, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco, aos alunos do Radical, muito obrigado, Deus abençoe vocês, que vocês sigam firmes e fortes nesta vocação, neste chamado, por mais que às vezes lhe faltem forças, se mantenham firmes e focados, Deus está com vocês, tá? A igreja, a todos, liderança, todos que trabalharam, irmãos, aquele velho jargão, se eu começar a citar nomes aqui, eu vou esquecer de alguém e vou cometer um grande pecado. Mas você sabe a sua contribuição com esta obra. Mesmo que hoje você não esteja congregando conosco, não é, Ana Carla? Mas você faz parte da história desta igreja. E esta igreja está de pé, porque Deus é o Deus desta igreja. E não sei se virão mais 12, mais 24, mais 36, mas enquanto o Senhor não nos recolher ou não nos levar a um outro lugar, nós estaremos aqui agradecendo a Ele e servindo a Ele de todo o nosso coração. A rua pode estar transbordando de água, mas nós vamos cultuar a Deus, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Igreja, muito obrigado. Deus abençoe vocês, que vocês sigam firmes e fortes, porque Deus é com cada um de vocês. Novos desafios virão, novas oportunidades virão. Pandemia está passando e a igreja precisa novamente voltar a fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Essas 4 paredes não podem nos prender aqui dentro. Essas 4 paredes não podem nos condicionar aqui dentro. Existe um mundo lá fora e nós precisamos estar inseridos nele, falando deste evangelho que transforma vidas. Amém, queridos? Eu quero externar a minha gratidão a todos, que Deus possa abençoar vocês de forma grandiosa. Eu quero trazer os avisos. Essa semana, irmãos, nós estamos suspendendo todas as atividades da igreja, tá? Nós não teremos atividade essa semana na igreja, porque nós estaremos reservando para fazermos um trabalho aqui na igreja. Nós faremos uma detetização aqui na igreja, e então nós estamos suspendendo todos os cultos da semana. Só retornaremos no domingo, certo? Porém, no sábado, os irmãos que quiserem, nós estaremos indo para a UPA do Valentina, fazer um momento de louvor e oração na frente da UPA. Então, os irmãos que quiserem, durante a semana nós estaremos divulgando. Eu não sei se a arte está aí, Ellen, eu mandei ontem para ti. Nós estaremos reservando sábado à tarde, a partir das 16 horas. Nós estaremos na UPA, no Hospital do Valentina, no Hospital Infantil do Valentina, na frente, louvando e orando. Então, eu gostaria muito que a igreja nos apoiasse neste projeto. Nós paramos, no final de ano para agora, e nós estamos retomando esse evangelismo na frente dos hospitais. E aí vamos fazer isso no Hospital do Valentina, sábado às 16 horas, tá bom? E no domingo, o nosso culto é horário normal, às 18h30 será o nosso culto, tá? Então, o culto de terça, quarta e quinta estão suspensos devido a esse trabalho que nós iremos realizar aqui na igreja. Os irmãos entenderam? Nós preparamos uma cantina, irmãos. Tem ali um hot dog, entendeu aí? Cachorro quente é para outro povo, para nós é hot dog. Tá ali, foi preparado. A gente tem extraído recursos. Nós estamos regularizando algumas documentações aqui da igreja e nós estamos precisando levantar recursos. Então, Deus mandou chuva para você não ir para casa e comer cachorro quente. Quando você terminar de comer, a chuva para. Já está tudo certo, combinado com o céu. Então, você come o cachorro quente, toma uma Coca-Cola bem gelada, nos ajuda. E aí, quando você dizer assim, estou satisfeito, aí Jesus para a chuva e você vai para casa. Tá certo? Não vamos usar a frente por conta da chuva, vamos transitar por esta porta interna aqui mesmo, tá? Então, aqueles que puderem nos ajudar comprando o cachorro quente, se você não quiser comer aqui, você pode levar. E também lá atrás estão as camisas do projeto.
Então, se você pode comprar uma camisa e abençoar o projeto, abençoar a vida dos irmãos a fazerem este projeto, você passa ali atrás e reserva uma camisa para você. Tá bom? Todo mundo entendeu os avisos? Eu quero convidar o Ministério de Louvor à frente e quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós queremos encerrar, irmãos, esse nosso momento, este nosso culto, esta nossa solenidade, esses nossos 3 dias de festa e de gratidão ao Senhor por nos permitir existir há 12 anos. Por nos permitir existir há 12 anos para pregar e anunciar o Evangelho. E que você possa ser um desbravador do Evangelho do Senhor. Que você não se limite ao poder de Deus. Nós queremos agradecer a todos que nos visitaram, estiveram conosco nesta noite. A Olívia, Deus te abençoe, obrigado por estar aqui, tá? Você é sempre muito bem-vinda em nosso meio. João está ali. João era pequeno quando corria pelos corredores desta igreja, já está um adolescente grande. Deus te abençoe, João. Obrigado por estar aqui. Irmão Luciano, irmã Claudete, Deus abençoe vocês. Enfrentaram a chuva e a inundação para vocês chegarem aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Atrás da irmã Claudete tem uma senhorita, uma senhora. Me diga seu nome, por favor. Suelen. Veio a convite de alguém? Ah, tá na salinha. Ok, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida e sempre que quiser vir será bem-vinda. Ali atrás, ao lado de Márcia, tem um novo homem, um novo Marcos. Olha aí, rapaz. Um homem mais fino, um homem mais elegante, está quase bonito quanto o pastor. Está se recuperando aí da cirurgia, graças a Deus. Oramos muito pela vida de Marcos e hoje ele está aí celebrando ao Senhor por mais esta conquista. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Ana Carla, obrigado. Deus abençoe, viu? Você sempre é muito bem-vinda aqui conosco, tá? Você e sua família fazem parte desta igreja, ok? Thierry, obrigado, meu jovem. Deus abençoe vocês. E os demais, nós somos todos de casa. Eu quero orar, quero ministrar as bênçãos e nós encerraremos com o louvor, né, entoando uma canção. Então eu peço à igreja que permaneça, para que assim, após as bênçãos apostólicas, o louvor possa nos levar a esta adoração e depois vocês podem ir para a cantina lanchar. Ah, meu Deus. Obrigado, Sandra. É costume da igreja celebrarmos os aniversariantes da semana e essa semana eu fiquei mais velho. Então, pastor José Alves está por aí? Venha cá, pastor, orar pela minha vida, chegue. O Senhor me abençoar. O Senhor agradece a Deus por este culto, por esta noite. E eu estarei ministrando as bênçãos apostólicas logo após o louvor. E após as bênçãos, o louvor nos despede com uma canção. Pai, nós te louvamos pela grandeza, ó Deus, do Senhor neste culto, Pai. Agradecemos pelos louvores, pela ministração da Tua palavra, por tudo que aqui foi anunciado nesta noite. Pai, nós te rendemos graças também, Pai Santo, pela vida do nosso pastor Wesley. Queremos pedir, Senhor, que ajude o Teu servo cada dia. Deus, fortaleça as suas forças. Não é fácil, Senhor, ó Deus, pastorear, mas Tu és o Deus dos pastores também. És aquele que cuida, aquele que ama, aquele que protege, aquele que supre as necessidades, aquele que estende a mão quando nós estamos muitas vezes, Senhor, fracassando, estamos decaídos, mas Tu és poderoso para levantar. Nós te agradecemos de coração pela vida do Teu Filho, pedimos que o Senhor que o abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Abençoe a Tua igreja, ó Deus, leva-nos em paz, em nome de Jesus, amém.
Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra. Hoje, amanhã e sempre a Igreja do Senhor diz: vamos louvar ao Senhor. Sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Quanto almejamos o céu? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me buscar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transforma